Olá! Vamos então continuar, né, com o estudo do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Hoje nós chegamos no capítulo 22 e também vamos iniciar o terceiro propósito. Até aqui já aprendemos 2 propósitos, né, de uma vida com propósito. O primeiro é que nós somos projetados para agradar a Deus. O segundo propósito é que nós fomos projetados para fazer parte da família de Deus, e agora, a partir de agora, nós vamos aprender o terceiro propósito, que é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Então, esse capítulo, ele vai começar, né, com 2 versículos aqui. Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam, com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Nele vemos a forma original planejada para a nossa vida. Romanos, capítulo 8, versículo 29. E aí outro versículo: olhamos para o seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Então aqui, a partir de agora, nós vamos aprender que eu e você, nós somos criados para se tornar semelhante a Cristo. Né? Então, desde o princípio da criação, nós podemos perceber isso, né? Lá em Gênesis, quando Deus foi criar o homem, lá diz que Deus falou assim, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, Deus, ele nos criou a sua imagem, né? Esse livro aqui vai dizer que todos nós temos uma parte da imagem de Deus dentro de nós, né? Todas as pessoas, independente da religião, independente de serem cristãos, de não serem, né? Todas as pessoas têm uma parte da imagem de Deus. Por esse motivo, o assassinato e o aborto são errados, né? Porque todas as pessoas têm uma partícula de Deus dentro de si. Então, quando se uma pessoa comete um assassinato, comete um aborto, é como se ela tivesse, primeiro, tomando o lugar de Deus, né? Porque só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar, e essa pessoa está ferindo ali essa imagem de Deus, né? Que todo ser humano tem. Só que essa imagem de Deus que nós temos, ela ficou incompleta, ela ficou distorcida por conta do pecado, né? O pecado distorceu essa imagem que nós temos de Deus. E aí, o que Deus fez? Ele enviou Jesus para restaurar a plena imagem que nós havíamos perdido, né? Quando o pecado, ele corrompeu o homem, a nossa natureza, como se a nossa essência, né, humana, ela se tornasse mais propensa a sempre fazer as coisas erradas, sempre a pensar maldade, sempre a fazer o mal, né? Só que, através de Jesus Cristo, né, do trabalho dele, de se entregar por nós, de dar a vida por nós, ele quis resgatar isso, né? Ele quis, o projeto de Deus é que nós resgatássemos essa imagem de Deus. Essa imagem de Deus não significa que nós vamos nos tornar como um Deus, né? Que nós vamos ser Deus ou se tornar como Deus. Não é isso que quer dizer. Mas significa que nós vamos não estar mais propensos a errar, a ficar, sabe, viver uma vida de erro, uma vida de pecado, mas que a partir do momento que a gente aceita a Jesus Cristo e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós, ele vai nos limpando, vai nos santificando e vai transformando o nosso caráter, né? E só para exemplificar um pouquinho, queria explicar para vocês, né, a diferença entre caráter e personalidade, porque às vezes tem pessoas que não entendem, né? Então, a personalidade, ela se refere aos traços únicos que uma pessoa tem. Tem até aqui um livro que explica bem isso. Deixa eu ler aqui, ó. A personalidade, ela é o sentimento externo de nós mesmos, que pode ser
ou não igual ao nosso caráter. Isso depende do quão autênticos ou verdadeiros nós somos. A personalidade é a postura que cada indivíduo assume ao se apresentar ao meio em que vive. Então, a personalidade, ela é aquela postura que a pessoa assume ao se apresentar à sociedade, né? Então, ela pode ser igual ao seu caráter, se a pessoa for uma pessoa autêntica, verdadeira, ou não. Às vezes, tem pessoas que, para a sociedade, ela se apresenta de uma forma, né? De bonzinho, vamos dizer assim. Mas, no seu íntimo lá, ela sozinha, ela não é assim, dessa forma que ela se apresenta, né? Ou, sei lá, uma pessoa que às vezes é tímida em sociedade, mas na família não é, né? Então, ela é identidade em relação ao que os outros pensam ao seu respeito, né? Mas muitas vezes não representa o que de fato você é. Então, como a personalidade é a forma com que as pessoas te veem, como as pessoas te descrevem, entende? Já o caráter, ele é o verdadeiro eu. A Bíblia se refere a ele como a essência secreta do coração. Ela é o resultado do temperamento trabalhado pela disciplina, somado à educação recebida na infância. Então, o caráter, ele vai sendo moldado conforme nós vamos nos desenvolvendo, né? Ele depende da criação que a pessoa recebe, depende da educação que a pessoa recebe, né? Então, ele é a soma dessa personalidade, do temperamento que a pessoa tem, e também com essa disciplina que ela recebeu, com a educação que ela recebeu, com tudo que ela foi ensinada, né? Então, isso vai formando o caráter de uma pessoa. E é justamente isso que nós vamos aprender aqui nesse capítulo, que Deus, ele quer transformar o nosso caráter e fazer com que esse nosso caráter seja parecido com o caráter de Cristo, né? Aí está dizendo aqui, ó, tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade, não significa que você vai perder a sua personalidade, vai se tornar um clone autômato. Não, não é isso. Deus criou em você um caráter único, logo, logicamente, não quer destruí-lo. Deus não quer destruir isso. Mas ele pretende transformar o seu caráter e torná-lo mais parecido com o caráter de Cristo. E aí, nós vamos aprender que para conseguir ter essa transformação do nosso caráter, né, isso é uma tarefa do Espírito Santo. A gente não vai conseguir por si só, mas nós vamos precisar do auxílio do Espírito Santo de Deus, ele que vai trabalhando dentro de nós. É aqui diz assim, ó, a Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como ele, e refletimos a sua glória cada vez mais. Então, essa transformação, nós vamos ver aqui que ela é um processo, né? E ela demanda tempo, vai demandar um tempo, né? Do dia para a noite, né? E ela é um trabalho do Espírito Santo. Ele que vai nos ensinar, vai nos guiar, vai corrigir aquilo que não está de acordo em nós. Ele vai nos fortalecer para que a gente possa vencer as nossas fraquezas. E ele vai trabalhando de dentro para fora, né? Mudando a nossa mentalidade e as nossas atitudes, para que a gente possa viver conforme os princípios de Deus. E aí, continuando aqui, vai dizer, ó, devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo, né? O que significa isso? Significa que nós também temos um papel ativo nessa transformação, né? Que nós precisamos cooperar. E como que nós fazemos isso? Nós precisamos fazer uma escolha, né? De crescer espiritualmente, né? Devemos buscar crescer
né, a nossa comunhão com Deus através da leitura bíblica, da oração. Devemos renovar a nossa mente. Isso significa o quê? Transformar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles influenciam nas nossas ações. E quando a gente permite que as mentiras que foram ditas, que foram às vezes colocadas no nosso pensamento, sejam substituídas pela verdade daquilo que está escrito na palavra de Deus, nós aprendemos a viver como Cristo, né? Nós também precisamos permitir que Deus trabalhe em nós, né? Nós precisamos abrir mão do orgulho e da resistência que nós temos a mudanças, né? Então, o Espírito Santo, ele trabalha em nós, mas nós precisamos permitir, porque ele é educado, ele não faz nada assim obrigado. Nós precisamos permitir com que ele nos transforme. E também precisamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos, porque quando a gente pratica, nós estamos fortalecendo, né? Eu gosto de usar o exemplo dessa questão, né? Que eu trabalhando agora com a psicanálise, né? Eu, enquanto estava estudando, aprendendo ali os conceitos, né? Estudando, só que eu só me apropriei disso, eu só me senti amadurecida, né, profissionalmente, vamos dizer assim, quando eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, quando eu comecei a atender as pessoas, quando eu fui colocando em prática, né, todo aquele conhecimento, e eu fui vendo o resultado, aí sim, isso foi amadurecido dentro de mim, sabe? Então, da mesma forma, de acordo com a palavra de Deus, né, nós vamos aprendendo, só que nós não podemos só aprender e guardar aquilo para dentro de si e não colocar em prática. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, nós estamos fortalecendo, nós vamos ver o resultado, e aí isso vai nos fazendo com que nós nos tornemos mais maduros espiritualmente. E aí, nós vamos ver aqui, né, Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Então, esses são 3 fatores, né, que são indispensáveis para o desenvolvimento do nosso caráter. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, né, porque ela revela a verdade, né, ela expõe as áreas da nossa vida que precisam de mudança, né. Quando nós olhamos ali para a Bíblia, nós comparamos, né, como que... Porque ali, lembra que nós estudamos no início desse livro? Ali é o manual do proprietário. Ali tem tudo que nós precisamos para todos os conselhos de Deus, para que nós venhamos prosperar, né, se dar bem. Tudo aquilo que Deus espera de nós está ali. Então, quando a gente olha ali e compara, a gente consegue ver as áreas da nossa vida que nós precisamos mudar. A palavra de Deus também, ela renova a nossa mente, ela nos ajuda a pensar da maneira correta e alinhada com a palavra de Deus. E também ela nos ajuda a resistir à tentação, né? Assim como Jesus fez lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu o diabo como? Através da palavra, né? O diabo vinha com uma tentação para ele, e ele falava, não, porque está escrito. E ele falava ali o que estava escrito na palavra de Deus, né? E daí a importância de nós lermos a palavra, de nós meditarmos, de nós memorizarmos os versículos, né? Porque quando a tentação vier, a gente vai se lembrar, falar, não, mas a palavra de Deus está escrito, né? E assim nós vencemos o inimigo. O segundo fator que Deus usa para nos moldar são as pessoas, né? Ele usa as pessoas que estão ao nosso redor para moldar o nosso caráter, né? Os relacionamentos revelam o nosso verdadeiro eu. É fácil ser paciente, ser amoroso, estando sozinho,
né? Agora é desafiador você demonstrar o amor, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, rodeado de pessoas, porque às vezes as pessoas nos tornam a paciência, nos testam, né? E é exatamente aí que nós devemos agir conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme Cristo, né, agiria. Muitas pessoas, como para alcançar um grau ali extremo de espiritualidade, se isolam, né, vão para o meio do mato, vão para os mosteiros lá, os monges, né, muitos monges, eles se isolam lá a fim de encontrar essa maturidade, vamos dizer assim, espiritual. Mas eles estão ali isolados, sozinhos, né? Não estou dizendo que é fácil, mas é muito mais difícil nós alcançarmos essa maturidade rodeado de pessoas, né? Mas Deus usa as pessoas exatamente para isso, para nos ensinar, para nos testar, e para exercitar, né? Tudo que nós temos aprendido, exercitar a perseverança, exercitar a fé, exercitar o amor com o próximo, né? Através da convivência com as pessoas. Na igreja também, né, na igreja também, e a comunidade cristã são fundamental para isso, para nosso crescimento espiritual. Através da comunhão com os nossos irmãos, nós aprendemos a ter fé, né, isso nos ajuda também a amadurecer espiritualmente. O terceiro fator que Deus usa para nos moldar são as circunstâncias, né, são as lutas do dia a dia, né, os desafios, as provações que nós enfrentamos, e nós enfrentamos isso para desenvolver dentro de nós a perseverança, a fé, a humildade, né? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo de 28 e 29, diz que todas as coisas juntamente, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem, né, é o quê? É a nossa transformação, justamente essa transformação para nos tornar semelhantes a Cristo. Então, todas as coisas significa o quê? Que todas as lutas, as circunstâncias fáceis, as circunstâncias difíceis, todas as coisas, né, cooperam para o bem. Então, por mais que a gente não entenda, por mais que seja um momento desafiador que nós estamos enfrentando, que a gente possa ter essa consciência que, embora a gente não consiga compreender, mesmo assim, essas coisas estão cooperando para o bem, para nosso amadurecimento, para que a gente se torne, para que a gente aprenda alguma lição e nos torne mais parecidos com Cristo, né? As dificuldades, elas podem nos ensinar lições que talvez, se nós estivéssemos no conforto, nós nunca aprenderíamos, né? Então, que a gente possa ter essa consciência, que nada acontece por acaso, e que Deus usa todas as situações para nos moldar e nos tornar mais fortes espiritualmente. E aqui, finalizando já, tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Então, aqui vai falar, né, que tornar-se semelhante a Cristo não é algo que acontece instantaneamente, igual miojo, né? 3 minutos está pronto, mas é algo que acontece, é um processo, né? Leva tempo, e Deus não tem pressa, né? Porque Ele sabe que essas mudanças, elas levam tempo, que a gente possa aprender, né, a esperar esse tempo, que nós possamos ser aprovados nesse tempo de que nós estamos passando. Aí vai dizer aqui, ó, achei interessante essa parte. Cadê?
que essa transformação, né, ela vai durar o resto de sua vida. E mesmo assim, não estará completada aqui na Terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Naquele momento, qualquer componente não resolvido em seu caráter será posto no mesmo pacote. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus em perfeição, nos tornaremos perfeitos como Ele. Então, nós estamos em obras, né? Nós podemos dizer assim, nós não somos perfeitos, nós estamos em obras, é um processo, né? Deus não tem pressa, porque tudo isso leva um tempo. A nossa jornada espiritual, ela é como uma árvore, né? Como uma semente, uma semente que a gente planta, e ela vai ter todo um tempo para se desenvolver, né? Para criar raízes, para se fortalecer, para crescer e se tornar forte e assim produzir bons frutos. Então, que a gente possa ter essa consciência, né, de que não é a velocidade do nosso crescimento, mas é a constância e a disposição para permitir que Deus trabalhe em nós, né, que nós possamos esperar esse tempo, que nós possamos pedir a Deus sabedoria para nos ajudar a compreender aquilo que Ele quer nos ensinar através das circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque eu acredito que a gente só avança para uma próxima fase quando a gente aprende a lição que Deus quer que a gente aprenda com aquilo que a gente está vivendo, né? Porque se você não conseguir aprender, como que você vai avançar? Se você não conseguir... É a mesma coisa na escola, né? Primeiro você tem que aprender ali o básico, para depois ir passando de fase, passando de etapa, passando de ano, né? E que nós possamos pedir para Deus sabedoria, né? Para conseguir aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. Ele deseja que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. E esse é o propósito principal da nossa vida, né? Para concluir aqui, então, nós aprendemos que a nossa personalidade, ela vai permanecer, mas o nosso caráter, ele será moldado para refletir o amor, a justiça e a santidade de Cristo. E a obra do Espírito Santo, a palavra de Deus, os relacionamentos e as circunstâncias são ferramentas que Deus usa nesse processo da nossa transformação. E nós precisamos estar dispostos a cooperar, né, permitindo que Deus nos molde todos os dias, sabendo que essa jornada ela vai durar por toda a nossa vida. E que essa transformação, a imagem de Cristo, é um processo contínuo, né? Mas a cada passo dado, nós nos tornamos mais próximos do propósito para o qual nós fomos criados. E aqui, para finalizar, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão, né? Um tema para a gente refletir. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Que nós possamos refletir sobre isso, que nós fomos criados para se tornar semelhantes a Cristo. Um versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E uma pergunta para meditar. No dia de hoje, em qual área da minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Acredito que cada um de nós tem áreas, né, que a gente precisa se tornar mais semelhante a Cristo, que a gente possa meditar sobre isso, que a gente possa pedir para que o Espírito Santo nos ajude, nos oriente, né, sobre o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos aprender para se tornar mais semelhantes a Cristo. Que a gente possa também respeitar, né, o tempo necessário e saber que nós estamos em obra, né, que sempre terá algo, nós não seremos perfeitos, nunca, sempre terá algo a aperfeiçoar,
até o último dia de nossas vidas, né? Ou até Jesus vir buscar a igreja dele. Amém? Então, finalizamos mais um capítulo. Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria. E nos vemos amanhã, né? Que vocês possam continuar firmes nesse propósito, abertas para aprender e colocando em prática, né? Tudo aquilo que nós temos aprendido através da leitura desse livro. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo.